quadro é o quadro, pra mim, mais legal, porque sou eu que tô fazendo, obviamente, né? Pra falar de games retro. Eu achei tão legal a ideia desse quadro que eu falei, eu quero fazer. E não é à toa que eu tô aqui com a camisa do Mega Man, ó. Pra quem realmente gosta de games retrô ou retro, né? Mas esse é um quadro que eu não vou fazer sozinho. Eu sempre vou ter um convidado aqui pra gente conversar sobre as coisas que aconteciam lá no passado, quando o game ainda era só na base do cartucho e soprando a fita, cara. Eu tô aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ele é um amigo meu, pessoal, a gente se conhece há muito tempo, tá? Esse cara, ele tem uma história incrível nos videogames, porque lá atrás, quando os videogames ainda eram só, como eu falei, na base do cartucho, fita, uma coisa muito comum no cenário era a gente alugar as fitas. Mas esse processo de chegar a existir uma locadora, que existia locadora de vídeo, de filmes, você alugava uma fita VHS, Betamax, nossa senhora, é coisa muito velha mesmo, é papo de velho. Mas você alugava os filmes, levava para casa, assistia e devolvia na locadora. E aí começou a aparecer a locadora de jogo, de videogame, que alugava a fita para você levar para casa e jogar. E eu tô com um cara que é pioneiro nisso, e que teve, na minha opinião, pelo menos que eu me lembro, a maior locadora de games da história. Meu amigo pessoal, Ivan Battesini. Tudo bem, Ivan? Prazer, Marcel. Uma honra estar aqui participando. Poxa. Um tema super interessante para mim, né? Pô, legal pra caramba. Vai ser legal a gente falar sobre isso aí hoje. É legal falar do Ivan, porque o Ivan hoje, ele tem várias coisas, né? Ele é empresário, ele tem várias coisas, mas ele também é um dos sócios da Warp Zone, né? Isso mesmo. A Warp Zone, depois de 25 anos que a gente teve toda essa onda de locadoras, a gente voltou e a gente tem uma tiragem de livros de diversos temas, mas sempre falando de retro games. E vamos falar na verdade, da locadora que eu lembro e que aparecia em propaganda em tudo quanto é lugar, que era a Pro Games. Pro Games. A Pro Games, cara, era gigantesca. Putz, eu me lembro de ter Pro Games em vários lugares de São Paulo. Eu acho que até vocês expandiram na época. Mas como é que foi o início? Como é que foi o início desse universo de locadora? De ter uma locadora de videogame que alugava os cartuchos, cara. Da onde veio a ideia? Como que nasceu isso? Bom, na verdade, é uma loucura, né? Porque nada foi programado. Na verdade, eu participava de um clube de MSX, que eram os computadores que tinham joguinhos. Vários tiveram, mas o MSX acho que foi o mais popular, assim, que tinha muito joguinho, né? Nossa, um amigo meu tinha MSX, eu adorava, cara, jogar Até hoje MSX, tem comunidade, tem revista de MSX. E aí, quando o clube de MSX estava fechando, o cara que era sócio do MSX Clube, que era o MISC, virou meu sócio e a gente montou a Pro Games, com uma ideia de montar uma locadora pra gente. Não tinha nenhum plano de ser gigante, de expandir, fazer franquia, porque ninguém nem sabia o que era franquia na época. E aí nós montamos uma pequena loja na Lapa, com incríveis 40 cartuchos. Começou com 40 cartuchos 40 da Pro cartuchos, Games. E eram basicamente cartuchos de Master System, Nintendinho, alguma coisa de Mega Drive, que era o surgimento do Mega Drive. Tinha acabado de sair, né? E aí, no primeiro dia, já apareceu um cara e falou assim, pô, eu tenho um Master com pistola, óculos, mais uns 40 cartuchos de Master, eu queria um Mega Drive. Aí a gente trocou com ele. Caraca. E ainda ele pagou uma grana porque ele queria o Cast of Illusion, que era o joguinho do Mickey. Aí ainda pagou mais uma grana. Esse jogo do Mickey, o Cast of Illusion, era animal, cara. Eu tô jogando agora de novo no Genesis Mini, né? O Mega Drive Mini. E, meu, é muito louco esse jogo. Eu me lembro desse jogo na época, como ele chocou, né? Tipo assim, gráfico, ele revolucionou tudo, jogabilidade. E aí a locadora dormiu com 40, acordou com 80 cartuchos, dobramos de tamanho em um dia, né? E aí a partir daí começaram todos os dias a acontecer coisas como essa. Pessoas trazendo consoles, videogames antigos e querendo a nova geração, que era o Mega Drive e o Super Nintendo, Famicom, que é o que a gente mais tinha na época. E a locadora não parou de crescer. E, sei lá, em um mês a gente tinha 10 vezes o tamanho inicial. Nossa, tão rápido assim. Muito. Bom, vamos lá, vou falar de detalhes. Para quem é de São Paulo, a locadora era na Lapa, na rua Albion. Era um predinho, num segundo andar, não tinha elevador, não tinha nada. A gente descia, eu ficava olhando do outro lado da rua porque eu não acreditava. Tinha fila, a fila dava a volta e virava esquina. Todo mundo esperando para subir para alugar jogo. E para pegar os jogos mais legais, né? Sim. Essa era uma coisa na época que acontecia muito. Na verdade, tinham, três coisas que aconteciam muito que eu me lembro de locadora. 3 cenários do cara que era, que nem eu, que ia alugar, né? O fã. Era, primeiro, eu alugava na quinta-feira. Porque na sexta-feira já não tinha mais nada. Aí eu pagava a diária da quinta e no final de semana. De 5 jogos devolve na segunda. Tipo isso.
Então, assim, meu, tinha que chegar cedo, quinta-feira, antes de eu ir pra escola. Eu fiquei amigo do cara da locadora na época, perto da minha casa, antes de eu ir na escola, eu passar lá e pegar a fita. Pra já garantir o que você queria. Pra garantir. Porque o cara fala assim, ó, não tem fila, não tem como reservar, não tem nada, porque, meu, imagina, todo mundo quer o jogo novo. Todo mundo é cliente, todo mundo quer o jogo. Nossa, eu lembro do Battletoads, cara. Essa eu tenho uma história legal pra contar de Battletoads depois. Cara, Battletoads foi um jogo que quando apareceu, caraca, e quando apareceu na locadora, porque esse era o movimento, você não pensava em comprar, você pensava em falar assim, meu, a primeira locadora que chegasse, em 2, 3, eu ia lá e perguntava pros donos, e aí? Sim. E aí, vai ter quando? Quando que vai ter o Battletoads? E o cara dava uma ideia pra gente. E a gente corria pra ver se tinha mesmo naquele dia. E o cara falou, não chegou ainda, não chegou ainda. Sem contar que tinha aquele pessoal que ficava amigo do cara da locadora e falava, pô, guarda pra mim guarda aí, pra né? Guarda pra mim. Ou Nossa. quando você ia na quinta pra alugar, mas o cara da quarta não tinha devolvido ainda. E aí você não ia pra aula, ficava esperando chegar. Você ficava esperando. Porque se você fosse pra aula... Ou então você falava pro cara, pô, meu, avisa aí na hora que o cara chegar, liga pra mim, cara, liga pra mim. Liga pra mim como? Não tinha celular, né? Não, mas liga no telefone de casa, dizendo, né? pra mostrar a dificuldade que era, Ou né? segura aí, que aí no final da tarde eu passo, chegar à tarde, porque você não sabe quando o cara vai devolver Sim, mesmo. tem noção. Nossa, isso era direto. E eu quis passar que existe a dificuldade. Não tinha celular na época, né? Não tinha. Tinha que ligar na casa da pessoa. Tinha nada. Não tinha nada, Internet, cara. zero. Não tinha nada disso. Nada. Até por isso que a locadora ela ficou muito forte, Sim. né, com os jogos. Sim. Você não tinha acesso Não. a esses jogos de outro jeito, que não fosse em físico. E mesmo quando tinha o jogo, vou falar de Battletoads. Eu lembro que a gente comprava dos Estados Unidos e importava, trazia pro Brasil. E eu tinha uma senhora lá, nos Estados Unidos, amiga, no dia que saiu o Battletoads. E aí, o Jornal da Tarde, ele tinha uma coluna de games que era da Jo Elias, a jornalista. E a Jo me ligava e falava, Ivan, o que tem de novidade? Aí eu falei, pô, tem Battletoads. A mulher vinha vindo dos Estados Unidos na terça e ia chegar na quarta, ela trouxe um cartucho pra mim. Um cartucho de Battletoads? Não, porque pra ela... todo o tamanho da Pro Games. Naquela época No Brasil, ninguém tinha o Battletoads. Naquela época, quantos Pro Games tinha já, mais ou menos? Nesse comecinho a gente tinha 3. 3 Lapa, Tatuapé e Guarulhos. Em 3 meses a gente tinha 3 lojas. Aí a mulher tava trazendo e eu falei pra jornalista na terça-feira que tinha o jogo. Na quarta, ligaram pro jornal e falaram, mentira, fui na Pro Games, não tem o jogo. Aí ela me ligou e falou, vou ter que dar uma nota porque não tem o jogo. Falei, mas tem. A mulher tava chegando. Então eu saiu a matéria na terça falando que tinha, na quarta o pessoal reclamando que não tinha, aí na quinta tinha, porque o jornalista foi na quarta, tinha. Isso me deu uma publicidade, porque virou a guerra da mentira e verdade, manja assim. Naquela época já tinha fake news. E o jornalista, pois é. E o jornalista foi e tirou foto da caixinha, porque o jogo já era. Alguém foi o primeiro a alugar no Brasil um Battletoads. E só foi chegar pra mim, assim, em quantidade, 3 semanas depois, porque para importar era difícil. Era uma corrida muito grande. Outro jogo que foi assim também que eu me lembro foi o Street Fighter 2. Street Fighter 2. Quando chegou em locador, não parava. Secret of Mana era outro também, não parava. Mas Street Fighter 2, eu já falei em alguma vez aí no passado, Street Fighter 2 foi o jogo que consolidou as locadoras. É, né? Porque eu cheguei a ter na loja da Lapa 70 cartuchos de Street Fighter 2 e você ia lá no sábado à tarde, na hora que ia fechar, e não tinha mais Street Fighter 2. Então, foi o que popularizou. Igual na época de Lan House, eu sempre falo que Counter-Strike fez as Lan Houses. Verdade. O Street Fighter nas locadoras, foi ele que consolidou as locadoras. Foi ele o que a gente fala, né, de turning point, né? Virou a chave. Foi o que virou a chave, né? Foi ele. Foi muito louco, né? Porque depois, eu acho que se eu me lembro bem, o Street Fighter 2, ele aparece no Super Nintendo primeiro e depois começa a aparecer nos outros consoles também. Exatamente. Né? Tem até a versão pro Master, que todo mundo fica, né, desesperado. Isso é uma raridade, assim, não se acha. Mas teve pro Mega Drive. E aí nessa esteira veio o Mortal Kombat também, que pra ser o cara que ia competir com ele. E eu lembro que quando chegou a época do Mortal Kombat 3, tinha o Killer Instinct também que estava entrando. Nossa, o Killer Instinct era da Nintendo. Exatamente. Nossa, e foi uma febre era animal, tal. O Killer Instinct. O cartucho era preto, eles quiseram fazer todo diferente, é isso mesmo. Então, sim, houve uma enormidade de títulos que fizeram o sucesso das locadoras, né? Mas assim, Battletoads, por ser 8 bits no começo ali, a gente, né? E depois o Street Fighter, acho que são os marcos mesmo. E como que foi o crescimento da Pro Games, assim? Porque vocês chegaram a ter muitas lojas, né? Como é que foi acontecendo? A Pro Games, no total, foram 113 lojas. Não simultâneas, mas no total foram 113 lojas. Bom, na verdade, o que aconteceu? Existia a Pro Games, existia a Dimensão Games, que era de um amigo meu que também veio do mesmo clube do MISC de MSX.
E era uma guerra. Ele abria uma, eu abria uma. Daí ele ia para duas, eu ia para duas, ia para 4, ia para 3. E isso foi até a gente chegar em umas 8 lojas, mais ou menos. Quando nós chegamos em 8 lojas, daí nós fizemos matéria em pequenas empresas grandes, porque as lojas eram muito rentáveis. As pessoas investiam 30 ou 50 mil dólares e retornavam em 4, 6 meses. 100% do valor. Caraca, isso é animal. Animal. Não tem retorno assim. Porque o que dava muito dinheiro era comprar e vender usado. A pessoa, quando ela quer se livrar do videogame antigo, qualquer valor que pagar tá bom. Então pagava-se muito barato e vendia os equipamentos novos. Então você tinha uma margem boa no seu equipamento que você estava vendendo e também no usado. E no caso da Pro Games, a gente montou 113 lojas Pro Games. Mas eu acredito que mais de 1.500 lojas que não tinha a nossa marca. E o cara que vinha de outro estado para comprar cartucho para montar uma loja, o que era melhor para ele? Comprar um Alex Kidd do Master System por R$140 novo ou por R$50 usado? Ele ia abrir mesmo. É lógico. E naquela época não tinha essa de salvar jogo, de você ter conta, não tinha nada disso. Não. Era muito melhor você comprar um jogo usado, porque no final das contas ele ia funcionar de qualquer jeito. E era muito mais barato pro cara. Então, o que virou a Pro Games foi comprar usado e vender usado, comprar usado, porque a margem era boa e o volume era muito grande. A gente pegou a troca de geração do 8 para o 16 bits, né? Isso foi animal mesmo. Foi um momento muito importante, porque quando a pessoa gasta uma grana no novo console, ela quer testar esse console ao máximo. E aí ela quer os títulos daquele console. E aí já tem muitos disponíveis, até porque no Brasil sempre demorou muito para chegar. E aí começa a chegar os jogos com, por exemplo, Super Nintendo tinha o chip de som FX, então o cara queria porque o som ia ser melhor. Daí tinha aquele que prometia um gráfico inigualável. Eu lembro quando saiu lá o Moverman, Passageiro do Futuro, que prometia uma imersão de realidade 3D, né? Era muito legal. Assim. Que nem também quando você falou agora de som, né? Porque tinha o chip FX. Lembra daquele jogo ActRaiser, que você era tipo Deus, que utilizava o chip e o som era legal pra caramba. Tanto que esses jogos, nos emuladores de hoje, eles não funcionam direito, porque esses recursos os emuladores não conseguem simular, né? Emular, né? E muito louco isso. Gente, eu vou fazer uma pausa um pouquinho aqui pra falar uma coisa legal. Primeiro, a gente tem algumas revistas da Warp Zone que o Ivan trouxe aqui pra gente, né, Ivan? Isso mesmo, a gente trouxe algumas coisas para vocês conhecerem, então para você sortear e brincar com o pessoal aí também. Isso, a gente vai sortear e vai ser muito fácil o sorteio. Tá? No Twitter do Asus Brasil ROG, os 5 primeiros que responderem a pergunta que eu vou fazer, responder certa, tá? 5, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Esses aqui também vão? Não, esses são para você deixar aqui, aqueles lá. Tá, então são 5 revistas da Warp Zone, segura aí. A gente tem 5 revistas legais da Warp Zone aqui que a gente vai sortear para os 5 primeiros responderem na conta do Twitter do Asus Brasil ROG. A pergunta é, vamos lá, qual foi a primeira revista para falar de videogames que teve no Brasil? O nome da primeira revista tem que ser o nome inteiro, hein? Porque ela tinha um nome de uma outra revista junto, tá bom? Então qual foi a primeira revista para falar de videogames no Brasil, brasileira, tá ok? Tem que falar direitinho. Os 5 primeiros vão ganhar revistas da Warp Zone, ó. Tá legal? Vamos voltar agora. Lembrando que o nome da revista, ela ainda não era uma revista só de videogame. Não era uma revista só de videogame. Já abordava videogame. Aliás, amanhã a gente vai falar disso, também com uma pessoa da Warp Zone que vai vir aqui para falar com a gente. Eu vou trazer a minha coleção de revistas que eu tenho da época. A gente vai falar de revistas de videogame, como que era. Que era a única fonte que tinha também de informação. Tinha outra forma de pesquisa. E era lá que eu via muita propaganda da Pro Games. Sim. Eu vou contar um caso para você, muito legal, inclusive, até puxando para essa câmera. Na época, eu era tarado por Nintendo, e sou até hoje. Quem me segue aí sabe. No meu canal do YouTube, nas minhas contas, vê o quanto eu sou tarado por Nintendo. E eu pirei no Famicom. Meu pai viajou, falei, pai, esse aqui, cortei um pedaço do jornal, sabe, que tinha uma foto do Famicom. E esse pedaço do jornal dei pro meu pai foi viajar pra Ásia, ele trouxe não o Super Famicom, ele trouxe o Famicom, que é o Nintendinho. Fiquei puto. Mas, depois eu cheguei a comprar o Super Nintendo. E o Super Nintendo, cara, pra mim foi revolucionário demais como um console, porque você tinha a sensação de jogar fliperama nele, porque o gráfico era muito alto. E eu fui comprando tudo que o Super Nintendo podia ter de acessório. Eu tinha os controles turbos, eu tinha depois a bazuca, Laser Scope, o Mario Paint por causa do mouse. Então, cara, eu fui atrás de tudo que ele tinha. E eu fiquei com uma coleção animal do Super Nintendo, sabe? E aí, meu pai foi viajar e ele falou, quero
desfazer aquela coisa ruim que eu fiz com você, Marcel. Eu quero dar um videogame legal pra você. Vou compensar. Qual videogame você quer? Pai, eu quero um Sega CD. Sega CD era uma coisa rara pra Sim, caramba difícil. no Brasil. No começo, bem difícil. Não é que meu pai trouxe certo dessa vez? Olha Só que legal. era só o Sega CD, não tinha o Mega Drive, cara. Putz, e lá na Ásia é Mega CD, né? Não é compatível com o Genesis. Nossa, cara. Aí eu tive que ir atrás de um que funcionava, porque tinha que colocar o Mega Drive, Sim, né? sim. O Genesis, não o Genesis, mas o Mega Drive de lá, em cima dele pra funcionar, que tinha uma porta por baixo que ligava Sim, e tal. sim. E aí eu falei, putz, eu preciso arrumar esse Mega Drive. Aí eu fiz um rolo com o cara, que foi a coisa que eu mais me arrependo até hoje. Então, eu acho que eu morro de arrependimento é isso. Eu fiz o rolo do meu Super Nintendo com a bazuca, com tudo, pro Mega Drive cheio de jogo, que eu queria o Mega Drive pra fazer o Sega CD rodar. Pra funcionar o Mega CD. Putz, troquei. Eu já senti na época que ia me arrepender. Me arrependo até hoje mesmo. O que aconteceu? O Sega CD era um baita de um console legal, só Sim. que os jogos eram muito limitados, porque Sim. eram jogos feitos com vídeo, Sim. e você não tinha opção de Dragon's interagir Lair, muito. por exemplo, você mais assistia do que Exato, jogava. Dragon's Lair era um jogo lindo. É. Só que, cara, era uma Filme. animação que você tinha que falar, agora aperta pra direita. Aí espera, agora é pra cima. Agora eu não sei, tem que descobrir pra Sim. que lado que é. Que Sim. botão, que combinação. Poucos jogos mesmo que estavam no Sega CD aproveitavam como o potencial de um jogo, como a gente Mais conhecia. pra frente, né? Eles começaram a desenvolver melhor. E eu fiquei né? de saco cheio depois de uns 3 meses, cara. Não esperou chegar a boa época. Era difícil achar título, porque era CD e CD Sim. era caro. Era difícil achar pra trocar. Falei, Ninguém tinha. quero me desfazer disso. E aí, falei, se eu for me desfazer disso daqui, eu não vou voltar pro Super Nintendo, cara. Até porque já tava ficando velho o Super Nintendo. Foi pro PlayStation. Eu falei, eu quero o máximo. Eu quero o máximo. Eu não tinha grana. Eu trabalhava no centro de São Paulo como office boy. Eu não tinha grana, cara. Falei assim, mas eu vou dar um jeito, eu tenho que fazer rolo. E aí eu vi num anúncio que na Pro Games do Tatuapé, vocês tinham um Neo Geo. Nossa, Neo Geo. Vocês tinham um Neo Geo, Você foi 330 mega. Vocês tinham um Neo Geo pra vender. Aí eu entrei em contato, eu falei, eu dou o meu Mega CD, mais os jogos, mais o Mega Drive, e ainda volto uma grana pra pegar o Neo Geo. Aí o Neo Geo veio com uma fita, Fatal Fury. Fatal Fury. Pô, fita boa. Eu fui lá na Pro Games do Tatuapé buscar isso, cara. E lá alugava, né? Na Lapa também alugava. também. Tinha Alugava jogos. A gente também. era a única locadora que alugava, jogos do Neo cara. Geo. A única que alugava jogos de Neo Geo. Porque vocês tinham essas coisas específicas, assim. Sim. A gente foi sempre pioneiro. Por isso que a Pro Games acho que alcançou o sucesso. E eu fico contente, porque eu fiquei fora dos games 18 anos, né? Quando eu voltei em 2016 para pegar o Warp Zone e transformar e virar uma editora mesmo, só aí que eu fui entender a minha história de Pro Games, Gamers, né? A revista Gamers. E muita gente, ninguém me chama de Ivan da Warp Zone, é Ivan da Pro Games. Né? Mas a Pro muito Games também, né? marcou por causa disso. Eu lembro que a gente trouxe Jaguar, Puta, eu tive o Jaguar Atari 64. 64 bits. Eu trouxe ele e alugava jogo. A gente alugava jogo para Lynx, que era o Era o portátil da Atari. Eu tinha cartucho na locadora. Então a gente realmente investiu e popularizou todos os consoles. Eu sou fanático por jogo de corrida, eu coleciono. Tava fazendo uma contagem essa madrugada, já passou de 500 joguinhos. Caraca! 500. Mas você tem ainda fisicamente, Não, assim, as mídias? ainda não. Agora, eu comecei a colecionar ano passado. Ah, é? Tenho mais de 500 jogos físicos. Caraca! CD, cartucho, tudo? Tudo. Inclusive, achei umas raridades. Uma hora, tiver oportunidade, a gente faz um especial. Achei um Gran Turismo 2000, que foi feito em 2000 para E3. Ele vinha naquele envelopinho de CD. Só foi lançado naquela época. E esses dias comprei um Gran Turismo 3 e embaixo veio um CD chamado Gran Turismo Prius, que foi quando lançaram o carro elétrico nos Estados Unidos. Pode Eles crer. distribuíram de brinde nas concessionárias Toyota. Pode crer. Tô com os Informação itens de bem marketing raros. deles. Gente, a gente também tem aí uma coisa muito legal, que é a parte de selfie. O Estejado aqui puder colocar pra mim aí na tela. Olha, os 5 primeiros agora que postarem uma foto no stand aqui da Asus com a hashtag ROG na BGS, hashtag ROG na BGS, vão ganhar um kit da Asus e concorrem a mais um prêmio no final do dia, tá bom? Então quem tá aqui no stand da Asus nesse momento, os 5 primeiros que postarem uma foto no stand com a hashtag do ROG na BGS ganham o kit e concorrem a um prêmio no final do dia, tá bom? Não perde a chance aí, galera. Vamos voltar aqui, Ivan. E só pra finalizar daí, a Pro Games tinha 8 lojas. Tá. E virou um case de sucesso. Aí a revista Pequenas Empresas verdade. Grandes Negócios veio fazer uma matéria com a gente sobre mercado de game. E quando saiu a matéria na Pequenas Empresas Grandes Negócios, daí a gente explodiu. Por quê? Porque essa revista também era entregue no Japão. E nós começamos a pegar muito DK-SEGs.
os caras que trabalhavam no Japão e voltavam para o Brasil para montar um negócio. Aí os caras viam o sucesso que era videogame lá, chegava aqui. E foi assim que a gente cresceu, e cresceu muito dentro da colônia japonesa, com muitos decassegues que montaram lojas. E aí nós chegamos até 113 lojas no total. Me diz uma coisa, a gente está com um pouco de tempo ainda. Eu sei que história de locadora é o que não falta, né? Sim, bastante. Briga, os moleques brigando, se estapeando para pegar as fitas. Mas tem alguma história assim que te marcou, que você lembra, que você sempre conta quando você fala da Pro Games assim? Pô, são várias, né? As mais legais que a gente presenciou, assim, por exemplo, aconteceu mais de uma vez na loja. Eu ficava na loja da Lapa. Tinha um menino, ele abria a loja e ele estava lá. E ele ficava até o fim do dia, todo dia. Ele não tinha grana. E a gente montou os playtimes, que a gente chamava lá, para jogar por tempo. E ele não podia jogar. E ele não tinha videogame. E foi muito legal ver um menino que era super bem de grana, estudava no Colégio Campos Sales, que é um colégio top e tal. Eles viraram melhores amigos. Aí o menino já saía da escola, pagava a ficha para ele jogar com ele. E depois viraram tão amigos que ele levava o menino na casa dele para jogar os jogos que ele alugava de final de semana. Que do caramba. Formando amizade. Na comunidade retrô tem muito disso até hoje. Então, a gente vê que aquele contato físico, e não só a questão de jogar pela internet e tal, traz uma relação muito boa, histórias legais. Essa é um exemplo, mas a gente teve vários. E era muito legal. A coisa da revista, já que a gente está falando de Pro Games e revista, locadora, a Pro Games tinha a sua revista, que teve 3 edições com o nome Pro Games, depois virou Gamers, né? O compartilhamento de revista. É verdade. O cara comprava, muito, emprestava para o outro, ia para casa, anotava todas as dicas dos jogos que ele queria, password e tal. Poxa, e depois eles devolviam. Então tinha muita camaradagem. Eu acho que a parte uma que me coisa, marca bastante. Uma curiosidade minha, na época, eu ia numa locadora perto da minha casa, eu morava ali no centro de São Paulo, perto do bairro da Santa Cecília, no Campos Elíseos, e tinha uma locadora chamada Salum Vídeo. Salum. E o Alexandre, que era o filho do dono, um cara um pouco mais velho do que eu, a gente ficou amigo e tal, ele sempre passava coisas pra mim, eu passava coisas pra eles. E eu fiz um negócio na época, maluco. Eu comecei a gravar os jogos que eu terminava na fita VHS. Putz, legal. E aí eu levei pro Alexandre assistir. Aí o Alexandre falou assim, eu vi o final dos jogos, achei do caramba. Eu posso colocar aqui na loja pra alugar? Você pode pegar a fita de graça. E aí eu comecei a fazer fita em VHS, cara. Que legal, que legal. Com a lista dos jogos que tinha na fita, eu jogava, eu alugava a fita, gravava pra ele, 4, 5 jogos, do começo ao fim. Que legal. Para os caras verem como chegaram a terminar o jogo, como zerar o jogo. E ele alugava e eu pegava jogo de graça, cara. Por causa dessa sua história, eu vou ter que refazer uma história. Porque quando eu conheci o Kleber, que é da Orpzone, ele tinha um folhetim. E aí nós nos juntamos para fazer virar uma editora. E o Kleber já era conhecido como o maior colecionador do Brasil de revistas de videogame. Ele tem tudo que sai no Brasil, tudo. E ele veio me entrevistar para falar a história da Pro Games e por isso que a gente virou sócio. E aí eu falei pro Kleber, não, quem vai determinar o maior colecionador de revista de videogame no Brasil sou eu, porque eu tinha 2 fitas VHS, que era um cara que fez um projeto que ele fazia entrevistas e reviews de jogos em VHS e punha nas locadoras para alugar. E eu tinha a número 1 e a 2, só saíram 2, lacradas. Aí eu falei pro Kleber, se eu te der, você vai ser o maior, mas se eu der para outro que tenha todas as revistas que você tem, vai ser ele. Mas acho que o cara não foi o pioneiro, foi você, pô. Cara, olha isso, eu era moleque. Que legal, que legal. Foi um negócio muito louco. Quem tá assistindo, pode mandar pergunta aqui pro Ivan, pra mim, pra falar desse cenário de locadoras, pra falar da Pro Games, tá? Manda perguntas no Twitter, daqui a pouquinho a gente lê algumas perguntas de vocês aqui do Twitter, tá bom? Então, Asus, Brasil, Roger, essa conta do Twitter tem que mandar. Gente, eu tô aqui com o Ivan, eu conheço o Ivan há um bom tempo já. Na época eu me lembro na época que eu abri a Lan House, né? Que eu tinha uma Lan House lá na Casa Verde, a Arena MPG. Morei lá um tempo. Morou mesmo. E você falou uma coisa que foi muito legal, porque assim, todos esses negócios, né? Qualquer negócio, ele tem a sua ascensão. Sim. Né, o seu ápice. Um declínio. E depois o declínio. As locadoras, eu me lembro quando elas começaram a cair, que a gente percebeu, foi quando começou a aparecer justamente uma coisa que você falou. Que dentro de algumas locadoras começou a aparecer esse sistema de ter a TV, o console e um timerzinho, um relógio. Sim. Porque aí as pessoas começaram a alugar o tempo na locadora para jogar. Sempre era uma TV maior do que o cara tinha em casa, sempre era um console que ele ainda não tinha comprado. Geralmente um videogame mais moderno. Isso. Você chegou a passar um pouco disso no começo, né? Isso chegou aí pra frente com a Pro Games ou você naquela época já pensou em sair? Foi uma política da Pro Games depois retirar isso das lojas, porque começamos a ter problema de frequência.
como era muito popular fliperama em bar e tudo mais, começou a ter a conotação de que era como um fliperama. E aí muitos pais que já não queriam um filho muito tempo na rua e tudo mais, enfim, a imagem não era boa, a gente acabou tirando e a gente mudou o jeito. A gente tinha para degustação, o cara não tinha um Neo Geo, eu queria jogar um Neo Geo para ver como é, a gente deixa um Mega CD, Sega CD, quando saiu o Jaguar, a gente disponibilizava, não era cobrado, mas o cara experimentava. Então, assim, muitas pessoas que estão no mercado hoje de game ainda, o Fábio Santana, que está na Warner, enfim, várias empresas, não vou ficar citando o nome, eu conheci e viraram escritores, redatores da Pro Games, porque lá a gente via os caras conversando e via que os caras entendiam pra caramba. Mas era degustando. A questão da locação na Pro Games, ela foi sumindo. Mas em muita locadora, isso aí foi até o final. Foi. Logo depois disso, né, começou a aparecer o movimento de Lan House. Começou a ter essa transição. Mas demorou um pouco. As locadoras começaram a cair por causa de pirataria, quando começaram os CDs. E depois teve uma época que tinha muito assalto em loja, porque era CD, né? O cara vinha com uma sacolinha e levava $30 mil de CD embora. E esse é o custo Brasil que eu falo sempre, que ninguém pensa. Isso é uma pena. Eu brinco, né? Se eu tivesse montado a Pro Games nos Estados Unidos, quando eu montei a Pro Games, podia hoje ser uma potência. Podia ser gigante, né? Podia ser uma GameStop, né, uma GameStop. É mesmo. Bom, como é que estão as perguntas? Já temos perguntas aí. Bom, na verdade a gente está sem tempo, eu vou ter que parar sem as perguntas, gente. É o seguinte, Ivan, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da Warp Zone. Como é que está a Warp Zone? O que vocês estão fazendo? Tem dois livros aqui bem legais, né? Bom, a gente trouxe o lançamento... É pesado. É pesado. O lançamento para a feira é esse daqui, que é o livro do Resident Evil. Conta toda a história da franquia do Resident Evil, é um livro de luxo. Essa aqui é uma versão sem a luva, mas ele tem uma outra versão que tem uma luva bem bacana. Olha a espessura, ó. Olha a espessura do livro, cara. É um negócio de edição especial mesmo, olha isso, que legal. Essa aqui é a maior publicação feita até hoje sobre Street Fighter, são 360 páginas. Esse é o meu, né? Esse é seu. São 360 páginas. Caraca, 360 páginas contando a história do Street Fighter. Contando a história do Street Fighter, cara. E aí nós temos esses livros menores, né? Olha aqui, ó, só mostrando aqui a parte de trás também, olha que legal. Tem os logos todos aqui, ó. Todas as franquias da série. Você sabe que no Nintendo Switch eu peguei a coleção, né? Dos Street Fighters e tal. E tô fazendo meu filho de 6 anos jogar um por um, cara. Isso aí, tem que passar de pai para filho. Óbvio. E amanhã, acho que o pessoal da Warp Zone vai estar aqui, vai falar um pouquinho mais. Vocês estão com o stand aqui também, né? Estamos lá no S35. Tá bom. E a Warp Zone tem diversos livros, as biografias de personagens, os clássicos que contam a história das franquias, os 101 Games que eu amo, que são 101 jogos mais legais de cada console, né? E nós vamos deixar alguns para vocês sortearem, mas amanhã o pessoal vai estar aí para contar o que é a Warp Zone, da onde veio e os planos da gente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do Ivan. Ivan, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui, gastar esse tempo com a gente, participar da live aqui da ROG na BGS. Dando um recadinho agora para vocês aqui. Gente, esse é um quadro muito legal, né? Game Retro, que a gente vai trazer mais gente pra cá. Amanhã a gente tem uma pessoa da Warp Zone aqui conversando com a gente para falar das revistas da época, né? Década de 80, década de 90. Depois de amanhã a gente vai ter o Christian Zaharik, que foi um dos primeiros caras que eu conheci que jogou profissionalmente pra revista. E ele vai contar como que era isso, como que isso se aconteceu na vida dele, aconteceu depois de ter esse movimento, de ter profissionais que entendiam de jogos, escreviam, que nem aqui o Ivan até comentou um pouquinho. E a gente ainda vai levar isso mais pra frente e mostrar no último dia, aqui nesse quadro, a parte de games retrô que tem aqui na própria BGS. Aí eu vou mostrar isso junto com o Jackson Boeing aqui do Adrenaline, tá bom? Pessoal, obrigado por acompanhar, quem tá acompanhando ao vivo aí. Quem tá assistindo depois, obrigado por assistir também. Mais uma vez, obrigado, Ivan. Eu que agradeço, é um prazer te reencontrar, né? Depois de tanto tempo. Sempre. E poder falar um pouquinho de retro games. Acompanhe nossas redes sociais. Só procurar o Warp Zone, vai achar a gente. Tá legal. E, gente, esse é o ROG na BGS, o maior streaming do Brasil, da Brasil Game Show. Você só vai encontrar aqui, tá bom? Fui! Valeu!